A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula semanal da Escola Bíblica Dominical. Nós, nesse terceiro trimestre de 2025, estamos falando sobre a Igreja de Jerusalém. E hoje, especificamente, meus amados, nós estaremos falando sobre uma igreja não conivente com a mentira. Uma aula bastante importante para nós. Estaremos refletindo um pouco a respeito destas questões que nos são apresentadas através da revista e livros também que nós olhamos e damos uma pesquisada. Nesta nossa aula, meus amados, nós vamos entender um pouco melhor sobre a mentira. Difícil falar sobre isso, né? Principalmente para pessoas como nós, que convivemos com essas coisas uma boa parte da nossa vida, não nascemos e não permanecemos ali no mar cristão, né? Nós fomos descobertos por Jesus, Jesus nos separou, então nos tirou do mundo para trazer para uma vida dedicada a Ele, né? Então nós estaremos hoje expondo a respeito de coisas que mexeram verdadeiramente conosco, mexeram com o nosso ser, influenciaram muito na nossa vida pregressa, não é verdade? Hoje nós estaremos falando então sobre o caráter, sobre a hipocrisia do ser humano. Nós veremos também, meus amados irmãos, o quanto é desnecessário, né? O quanto é desnecessário o uso da mentira no relacionamento ali de uma forma geral, inclusive nos nossos tempos anteriores, quando nós lidávamos com isso. Não estou dizendo que seríamos ou somos mentirosos, mas nós não dávamos importância a essas questões e nós precisamos sim dar muita importância a estas questões, né? E aqui de cara, meus irmãos, eu preciso deixar claro aos irmãos que a mentira, ela sempre que ela é exposta de uma maneira intencional. Ou seja, isto é feito, a mentira, ela é colocada por um desejo pessoal, sabe? E ela tem o desejo ali, e o objetivo dela é enganar a outra pessoa, é prejudicar essa outra pessoa. Alguns mentem simplesmente pelo hábito, isso é fato, não é verdade? Estão tão envolvidos com as próprias fantasias que acabam usando naturalmente essas mentiras sem motivo, sem intenção nenhuma. Mentem simplesmente por mentir. Agora, o que nós precisamos deixar claro aqui para os irmãos é o que Deus diz lá em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Hoje, meus amados, nós somos renovados pela palavra de Deus, estamos debaixo da graça. Isso significa que nós estamos em comunhão com Deus, sabe? Nós permanecemos desta maneira sob suas palavras, sob o seu poder. E isso, meus amados, nos dá força para nós podermos resistir a todos os ardis malignos, os ardis do diabo nesse sentido. Hoje nós estudaremos esta prática na relação cristã, a prática da mentira na relação cristã. Porque o falar a verdade é um valor para o cristão verdadeiro, para o cristão de fato verdadeiro, é um valor inegociável. Falar a verdade é inegociável. Nós temos a obrigação de falar sempre a verdade, meus amados. O verdadeiro cristão não mente. Essa é uma das maneiras de você perceber se a pessoa é cristã ou não. Veja o que diz lá em João 8, no versículo 44, meus amados, onde Jesus confronta ali os judeus que se diziam ali filhos de Abraão, né? Ele diz para eles assim: vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, que é o diabo, é o maligno. Ele foi homicida desde o princípio, é desta maneira que fala a palavra, e não permaneceu na verdade. A verdade é Cristo. Não permaneceu na verdade.
Sabe? Por quê? Porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. Por quê? Porque é um mentiroso contumaz. Ele é o pai da mentira. É isso que traz e apresenta a palavra de Deus. Então o diabo ele é o pai da mentira. Portanto, fica claro, meus amados, que nós não devemos mentir. Nós somos filhos de Deus. Isso fica claro, não é verdade? Poderíamos aqui nesta nossa reunião de hoje, nesta nossa aula de hoje, abranger com este assunto várias vertentes, né? Vários tipos de mentira, de menor ou maior valor, assim, potencial ofensivo, como dizem alguns, é uma mentirinha, é uma mentira um pouco maior, é uma mentira média. Poderíamos falar a respeito de tudo isso, né? Poderíamos falar também que muitas pessoas, não, mas é uma mentira desconsiderável, né? Sabe? Nós poderíamos falar também, como muitas pessoas colocam, e pode realmente, de fato, acontecer, mentiras necessárias para se preservar vidas, sabe? Ou da autopreservação de você se preservar em vida. Nós aqui falamos quando de repente entra algum marginal na sua casa querendo saber se você está ou se o seu pai está. Não, não está, e aí acaba a situação por ali. Foi uma mentira. Nós entendemos essa mentira como necessário, né? Para autopreservação, coisa desse tipo. Agora, existem, meus amados, nós precisamos entender isso, muitas especulações a respeito disso tudo. Mas a verdade é uma só. João 8:44, como nós já vimos. O pai da mentira é o diabo, independente do motivo desta mentira. Portanto, o arrependimento e o pedido de perdão são muito necessários em qualquer uma dessas mentiras que nós conversamos aqui. Sabe, às vezes você mente e fala, não, mas eu menti para proteger uma vida. Ótimo, você peça perdão, você tem que conversar com Deus, expor o seu coração, é dessa maneira, ele quer ouvir você falar o que você sentia por dentro, ele sabe, mas ele quer que você expresse o seu sentimento a ele. No Antigo Testamento, meus amados, nós temos muitos fatos relacionados à mentira, muitos fatos relacionados ao engano, sabemos disso, eu não vou mencionar, são muitos, sabe? Mas nós conhecemos e vemos também no próprio texto das Escrituras Sagradas a consequência desses fatos na vida de quem os comete, na vida de quem faz, na vida de quem causa esse problema e de quem traz a mentira, né? Mas nesta aula de hoje nós veremos o quê? Esta relação com a igreja, uma igreja que é forjada em Cristo Jesus. Ok? No Antigo Testamento era assim, uma relação mais pessoal, uma relação também com pessoas que estavam ali como salvas e sendo salvas, mas eles praticaram atos e sofreram a consequência disso. Hoje nós estamos sendo forjados através do exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando num assunto importantíssimo a respeito desta relação. O texto sugerido para esta nossa aula de hoje está em Atos 5, de 1 a 11. Atos 5, de 1 a 11. Não vamos fazer a leitura, porque com certeza nós vamos contextualizá-la em toda a nossa exposição de hoje. Amados, neste texto que nós mencionamos agora aqui, ele apresenta um casal que, vendendo uma propriedade, ele reteve parte do valor da venda. Reteve parte do valor da venda. Seria uma coisa normal, ele vendeu por um valor, ele quis ofertar um valor, não tem problema nenhum. Agora que fique muito claro aos irmãos, sabe? Tem que ficar muito claro aos irmãos, isso tem que abrir a mente dos irmãos. Eles não eram obrigados a vender nada. No contexto desse texto, nós sabemos, eles não eram obrigados a vender nada. Eles fizeram tudo, tudo que era feito, eles tinham que ser feito espontaneamente, por amor. Então eles não tinham obrigação de vender, nem tampouco de doar nada, nem todo o valor, nem o valor parcial, sabe? Eles não tinham esta obrigação, sabe? Eles não tinham obrigação de colocar nada ali aos pés dos apóstolos. Nós já falamos
aqui que tudo, já falamos aqui em várias outras aulas, né? Que tudo o que você fizer por Deus, por medo ou por constrangimento, meio que se sentindo obrigado a fazer aquilo, ele não vai recepcionar, ele só recepciona aquilo que é feito de coração, aquilo que é feito de boa vontade, aquilo que é feito em amor. Já falamos isso para os irmãos. Mas certo é, meus amados, nós precisamos deixar isso muito claro, que tudo ia muito bem ali com a igreja de Jerusalém. Milagres estavam acontecendo, pessoas estavam se convertendo e a igreja prosperava, eles partilhavam ali tudo muito voluntariamente, até que ocorreu este fato que nós estamos estudando aqui hoje. Ananias e Zafira, meus amados, eles venderam uma propriedade por sua própria escolha, nada disso foi imposto, mas eles resolveram, no momento de fazer a doação, que também não eram obrigados a fazer, mas eles resolveram ali fazer uma doação, só que eles resolveram mentir quanto ao valor da venda do imóvel. Não existe uma explicação por que mentir, né? Existe sim, nós vamos achar essa explicação durante o nosso estudo deste dia, nós vamos entender tudo isso. Veja, meus amados, que eles não eram obrigados a vender, começa por aí. Nem tampouco a entregar parte ou qualquer valor desta venda à igreja. E assim, meus amados, eles mentiram desnecessariamente ao próprio Espírito Santo, porque era o Espírito Santo que estava ali preparando tudo, direcionando todos os trabalhos. Sabe? O próprio Espírito Santo é que colocara ali os apóstolos como responsáveis pela administração humana da igreja primitiva. E o resultado nós conhecemos. Sabe, o resultado dessa mentira dele é fartamente conhecido. O texto já deixa isso muito claro. Ele e a sua mulher, que concordou com essa mentira, desculpem, eles foram punidos por Deus de uma maneira ou de um modo exemplar e caíram mortos diante de Pedro em um espaço de 3 horas entre um e outro. Foi o primeiro o marido e depois a mulher que chegou e mentiu também da mesma forma. E ali aquilo gerou um grande temor em todos, né? Em todas as pessoas. E este é o pano de fundo da nossa aula de hoje, onde nós trataremos da necessidade da igreja de que ela esteja firmada na verdade absoluta. Simples. Nós temos que viver a verdade. Por que mentir? Não é verdade? A igreja ela tem que ser muito zelosa nesse sentido, combatendo a mentira. Este, meus amados, zelo, esse cuidado, isso tudo vem do próprio Espírito Santo, por meio da liderança da igreja. A liderança tem que ser o exemplo e a igreja tem que acompanhar esse exemplo. Nós temos que viver a verdade, nós temos que ser verdadeiros. É a verdade que liberta, não é isso? Nós não aprendemos isso? É a verdade que liberta e nós estamos relacionados com esta verdade que liberta. Então nós temos que viver a verdade e em verdade. É desta maneira, meus amados. Ananias e Zafira, ao mentir, eles pensavam que eles estavam ali enganando quem? Os líderes da igreja, pessoas que não teriam consciência, ou não teriam dúvida do que eles estavam falando ali, mas Pedro foi muito claro ao dizer, não mentiste aos homens, mas ao Espírito Santo. E aqui nós não faremos nesse nosso estudo de hoje, nós não faremos apenas uma exposição. Poderíamos continuar apenas de uma exposição, mas não, eu acredito que há necessidade aqui de um estudo verdadeiramente doutrinário, embora a revista traga uma exposição, eu trarei também essa exposição, acompanhando a revista, é claro, nós precisamos disso, mas eu também vou trazer alguns assuntos doutrinários para os irmãos, porque o diabo, meus amados, ele de fato tenta o cristão, ele vem para destruir o cristão. Sabe? Ele fez isso com Ananias, ele fez isso com Zafira, como nós vimos no texto. E ele tenta fazer isso com
tantos quantos ele pode, não tenha dúvida disso. Ali, meus irmãos, eles queriam induzir os apóstolos ao erro. Ananias e Zafira queriam induzir eles ao erro, fazendo com que eles pensassem que eles eram ali pessoas irrepreensíveis. Eles buscavam ali, meus amados, através do contexto ou da perícope desse texto, isso fica muito claro para nós ali, eles buscavam ali serem merecedores de elogios, tanto quanto foi Barnabé lá em Atos 4, volta um pouquinho, Atos 4, 38, de 38 para frente, vocês vão ver o contexto ali, vocês vão ver que Ananias vendeu sua propriedade, né? E ali Barnabé, vocês viriam que Barnabé vendeu a sua propriedade, desculpem, e viram que ali ele passou a ser elogiado, inclusive o seu nome que era José, os apóstolos colocaram para Barnabé, que significa o quê? Filho da profecia, ou filho da consolação, conforme o teólogo Lucas escreve sabiamente mesmo. Mas voltando lá para Ananias e Zafira, que nós precisamos falar deles. Eles mentiram pela cobiça, eles mentiram não pelos valores, porque eles não tinham obrigação de doar nada, como nós já falamos. Mas eles tinham em si, estava dentro do coração deles, a cobiça de ficar bem, vamos dizer assim, na linguagem popular de hoje, né? De aparecer bem na foto. Eles queriam mostrar o que eles não eram. E aí eles estavam usando da mentira. Entendam, meus amados, de uma vez que eles não tinham, repito, é a terceira vez que eu falo, eles não tinham obrigação e nem lhes foi pedido que vendessem absolutamente nada. Eles poderiam também vender por qualquer valor e não ofertá-lo, não tem problema nenhum. Também ofertar, eles poderiam aquele valor que fosse bem ao seu coração. Poderia vender por 100, oferta 2, 3, 10, 15, 20, conforme mandasse o seu coração, desde que isso fosse feito de coração, de boa vontade, fosse feito verdadeiramente em amor e com amor. Mas, infelizmente, eles preferiram permitir a ação do diabo em suas vidas. E isso levou eles à mentira. E é aqui, meus amados, que está o pecado. O pecado está no engano, está na manipulação, o pecado está na mentira. Amados, ainda que Satanás conheça todas as fraquezas humanas, ou seja, todas as nossas fraquezas, e nos sugira maneiras de expressá-la em pecados, nos assopre aqui, faça assim, faça assado, e a gente perceber que isso é errado, o Espírito Santo falar para nós é errado. Nós não podemos fazer. Por quê? Porque nós contamos com a poderosa presença de Deus na nossa alma. Sabe? É a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E nós podemos sim, através dessa força, através desse poder, rejeitar e resistir sim pela fé a todos os ardis e sugestões do inimigo. Sabe? E assim, meus irmãos, nós vamos vencer todas elas, sem dúvida nenhuma. Ambos ali, todos os dois ali, eles foram punidos com a morte. Olha, aí nós falamos, meu Deus, Deus matou, como é que foi isso, como é que não foi isso? Existem, meus irmãos, muitas especulações sobre como tudo aconteceu ali, sobre como tudo ocorreu. Existem especulações, não vou mencioná-las aqui, é totalmente desnecessário. O assunto não é esse, o assunto é o erro da mentira. Mas a Escritura deixa claro que eles morreram por uma ação punitiva de Deus. Aqui eu estou passando a Escritura para vocês. As especulações nós deixamos de lado. Então eles morreram ali de acordo com a Escritura por uma ação punitiva de Deus pelo pecado que eles estavam cometendo. Então ali tudo ocorreu através do Espírito Santo. E nós entendemos também pela escriturística da Escritura Sagrada que isso se fez necessário devido a ali serem os primeiros passos da igreja primitiva. E ela não poderia surgir
vivendo e convivendo com a mentira. Esta ocorrência levou todos ali, todos de uma maneira geral, ali, a uma melhor análise de relação com Deus, porque houve grande temor em toda a igreja, como nós vemos no versículo 11, né? E era necessário saber, meus amados, que o Espírito Santo é a própria pessoa do Senhor habitando no cristão. E assim ele não pode ser enganado em hipótese alguma. O que nós precisamos lembrar sempre é que o poder disciplinador do Pai, de Deus, está sempre consoante. Sempre consoante, ele vai disciplinar, mas isso está sempre consoante também com a sua capacidade de ressuscitar, de curar, de dar vida aos seus filhos sinceros, conforme João capítulo 1, versículo 12, versículo 13, meus irmãos. E com isso nós chegamos ali em Atos 5, no versículo 13. Chegamos em Atos 5, no nosso versículo 13, onde nós vimos que depois destes fatos que nós estamos estudando, ninguém mais ousou se unir a eles, ou seja, se unir à igreja, sem de fato avaliarem a sinceridade de relacionamento e a responsabilidade do compromisso que eles teriam ali com Deus. Sabendo, não somos obrigados a nada, mas nós não temos e não podemos mentir também. E assim muitos, tanto homens como mulheres, foram acrescentados ali, pessoas verdadeiramente que se entregaram de coração ao Senhor, influenciados pelo temor que tiveram devido ao resultado dessas ações que nós apresentamos aos irmãos aqui. Então, meus amados, nós não podemos em hipótese alguma brincar e dar espaço ao pecado. Sabe, nós não podemos entendê-lo assim de uma maneira muito que superficial. Não, o pecado é pecado de fato, não se esqueçam nunca disso, né? Nem tampouco também é superestimar o diabo. Por isso, se você superestima o diabo, você acha que o diabo está em tudo, em todos os lugares, isso fará com que você passe a vê-lo em tudo, e assim você vai se tornar um fanático. Foi o diabo que fez. Hoje queimou o som da minha casa. Foi o diabo que fez isso. E a gente vai começando a se tornar fanático, fanatizando e trazendo o diabo de todas as formas para próximo das coisas más que acontecem em nós e conosco, né? E na verdade não é desta maneira. Ocorre também que existe o contraposto, né? Superestimar, né? E existe também o contraposto disso, que muitas vezes nós subestimamos ele, achamos que não, nada, achamos que ele não é capaz de nos prejudicar em nada, e acabamos assim abrindo espaço para ele, acabamos assim deixando brechas, como todo mundo conhece e fala, né? Desta forma, meus amados, nós ficamos mais fragilizados, a palavra é fragilizados, nós nos expomos mais ao pecado, que está aí, o pecado está aí no mundo, o mundo jaz no maligno, nós vivemos em uma relação com o mundanismo que a nós é exposto, então esse pecado está às claras, totalmente exposto a nós. Saibam que a escolha, meus amados, é nossa. Isso precisa ficar bem frisado em nossos corações. Nós escolhemos mentir. Nós escolhemos mentir. Nós escolhemos pecar. Deus, ele nos deu, através das palavras de Santo Agostinho, o livre-arbítrio. O nome não seria esse. Então nós podemos decidir o que nós vamos fazer. Ele não criou robôs, como nós falamos sempre. Nós podemos sim decidir. Então nós escolhemos mentir, nós escolhemos pecar. Agora, o que você não pode esquecer é que a consequência desta mentira, a consequência deste pecado, também vem e recai sobre nós. Sabe, no caso aqui de Ananias e de Zafira, desculpem,
eu posso apresentar para vocês o quê? Falar para vocês que ter lucro com alguma coisa, ou você ficar famoso de alguma forma, não é pecado. Isso não é pecado. O problema está em como é que isso vai chegar até você, como é que você obteve isso, como é que você buscou isso. Foi através de ganância, de mentira, de engano, sabe? O problema está aí. Em 1 Timóteo 3, no versículo 3, Paulo fala sobre o quê? Sobre a torpe ganância. Leiam também 1 Pedro 5, 8 e 9, sabe, que fala sobre que o diabo está andando em nosso derredor, buscando a quem tragar. Nós precisamos, meus irmãos, nos revestir da armadura de Deus para resistir aos ataques do maligno. Não se esqueça disso. Efésios 6, não se esqueça disso, meus amados. Nós precisamos estar revestidos de fato com a armadura de Deus. O inimigo, meus irmãos, ele é astuto, ele arma ciladas contra o povo de Deus. Nós precisamos estar preparados, aliás, preparadíssimos. Hoje nós vemos igrejas que proferem palavras para o diabo, ou mesmo em repúdio a ele nos púlpitos. Porque o diabo já caiu, já foi derrubado, já se arrebentou, já está quando nós sabemos que ele já está ali preso, retido. Nós sabemos disso, nós não precisamos falar com ele. Afinal, meus amados, nós vamos na igreja para quê? Nós estamos indo na igreja, no culto, nós estamos indo lá para quê, meus amados? Afinal, nós cantamos para o diabo ouvir ou para adorar a Deus? Nós pregamos para sacudir o inferno ou para abalar o coração dos pecadores? Nós dirigimos palavras ao príncipe das trevas, como ele é conhecido, ou nós oramos ao Pai das luzes? Faça a sua escolha, viva esta relação com quem você quer viver, com Deus, meus amados. A nossa relação é com Deus, meus amados. A nossa missão, meus irmãos, não é chamar o inimigo para a briga, não é confrontá-lo. Nem os anjos fizeram isso, meus amados. Nem os anjos fizeram isso. Nós estamos aqui nesta terra, sim, para fazer o quê? A vontade do Senhor. Nós precisamos entender que nós devemos vencê-lo no poder de Cristo e não por uma ira ou por uma revolta pessoal ou por um pensamento que eu tenho ou por uma expectativa que eu tenho em mim mesmo, sabe? E é só dessa maneira, sabe? É só desta forma, buscando repreendê-lo, buscando lutar contra ele no poder de Cristo, tá? É só assim que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha dúvida disso. Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo e viver esta relação verdadeiramente simples. Simples, é desta forma. Entendo que quando nós mentimos, nós não mentimos às pessoas, mas sim ao próprio Espírito Santo. Nós somos cristãos, o Espírito Santo está dentro de nós, ele está dentro de nós, ele está ciente de tudo que nós estamos fazendo. Se nós mentimos para o Joaquim, para o Pedro, para o Paulo, nós estamos primeiramente mentindo para o Espírito Santo, meus amados. A mentira, meus queridos, nós precisamos saber que ela é uma transgressão do 8º mandamento, ela é pecado, mentir é pecado, Êxodo 20:16. Sabe, não darás falso testemunho contra o teu próximo. É você não proferir mentiras para que ele seja enganado. Sabe, é coisa desse tipo. Deuteronômio 5:20 também é a mesma coisa. Nem darás falso testemunho contra o teu próximo. A mentira é totalmente contrária, sabe, do que deve ser de fato a natureza humana, meus irmãos. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Já em uma visão ali filosófica, vamos entrar um pouco nesse sentido, numa visão ali filosófica, não me pronunciei. Em uma visão filosófica, a mentira ela é analisada através do que? Através da sua intenção, através da sua consequência, porque
a verdade é um dever moral. Então, filosoficamente falando, é desta maneira. Então, é a intenção, é a consequência, porque nós temos o dever moral de falarmos a verdade. Até certo ponto, parece, meus irmãos, em algum momento, que ela vem, a mentira usada, até em momentos justificáveis, como nós já falamos há pouco com os irmãos aqui. Mas não é bem desta forma. Pode acontecer, pode, mas não se esqueça a necessidade do arrependimento e da confissão. Quando nós falamos no sentido psicológico, meus amados irmãos, a mentira ela é um comportamento aprendido. Você aprende a mentir e frequentemente essa mentira ela é usada para quê? Para evitar punições e para se obter ali recompensas, né? Se obter recompensas. Inclusive, ele é usada para uma melhor interação social. Você vai falar bem de você mesmo, e sendo mentira o que você está falando, é claro. Ocorre que na Escritura Sagrada, a mentira é a distorção ou a ocultação da verdade, com a intenção pura, única e exclusiva de enganar. Tanto no grego, que é psema, quanto lá no hebraico, que é sheker, sabe? Esta palavra, meus amados, a mentira, ela traz um entendimento de que você está não apenas ocultando a verdade, mas está destoando, destruindo, como é que eu vou dizer para os irmãos, está enganando a pessoa para obter algo dela. Amados, quem mente manifesta uma natureza corrompida e se afasta de Jesus. É dessa maneira, sabe? Porque não somente se falsifica através da mentira fatos e relatos, mas rompem a confiança em relacionamentos e causam danos irreparáveis muitas vezes. Este é o significado, meus amados, da palavra sheker e psema. Que fique muito certo também, meus amados, que a Escritura ela não estabelece níveis de mentira. Não existe mentirinhas, não existe mentira. Mentira é mentira, ela não estabelece para nosso conhecimento geral. Aqui não fica. Se ela fosse estabelecer, ela diria o que pode ser uma mentirinha e o que não pode ser. Então ela não estabelece. A mentira é simplesmente uma mentira. Nós devemos nos arrepender e pedir perdão por isso. Sabe? É necessário de fato este arrependimento e é necessário de fato a reparação dessa mentira com a verdade. Porque a mentira, ela funciona assim como uma erva daninha, meus amados, que corrompe os relacionamentos. Efésios 4:25. Sabe? Ela é muito claro esse texto para nós, quando ele diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu vizinho, porque nós somos membros uns dos outros, nós somos membros uns dos outros. Um mesmo corpo em Cristo Jesus. Não sei, meus amados, como é que eu posso trabalhar isso na mente de vocês? Se eu mentir para você, além de eu estar mentindo para o Espírito Santo, eu estou me enganando e eu tenho que me conscientizar que eu não posso viver em um engano. Nós precisamos entender que mentir é manipular, sabe? É falsidade de relacionamento, é falsidade de comportamento. E isso te leva a um distanciamento muito grande de Deus. Deus, meus irmãos, nós já sabemos, ele abomina a mentira, tanto que ele trouxe a verdade para nós. A verdade esteve aqui, colocou os pés sobre esta terra e nos ensinou através de palavras, atos, pensamentos e exemplos físicos que foram deixados aqui para nós. É dessa maneira, meus amados. A mentira, ela destrói relacionamentos. Volto a falar para os irmãos, Provérbios 16:28, Provérbios 26:28 também.
Sabe? A mentira, ela revela defeitos de caráter. Isso está lá em Colossenses também, 3, versículo 9 e 10. Ela associa a pessoa, associa o ser humano com o diabo. Nós vimos lá em João 8, 44. Nós lemos para os irmãos aqui, nós falamos para os irmãos o texto de João 8, 44, associando os judeus daquela época que se diziam filho de Abraão, né? Jesus fala que não, eles não eram filhos de Abraão, eles eram filhos do diabo, porque se comportavam como tal. É desta maneira. Sem contar, meus amados, que a mentira leva à destruição final e ao juízo de Deus. Sem dúvida nenhuma. É pecado e deve ser evitado. Salmo 52, versículo de 2 a 4, fala sobre isso. Apocalipse 21, 18 fala sobre isso. Salmo 5, no versículo 6, também. Entendam, portanto, meus irmãos, que nenhuma mentira deve proceder de quem vive a verdade. Nenhuma mentira deve proceder de quem vive a verdade. 1 João 2, 21. Cristo, meus amados, é a verdade. Você vive Cristo? Então, viva a verdade. Não minta, se corrija. Aqui, fazendo um contraponto em hebraico, nós já falamos aqui sobre a palavra mentira, vamos falar aqui sobre a palavra verdade, né? A palavra é verdade. Em hebraico é emet. Emet. E-M-E-T. Né? Ela significa verdade, fidelidade, confiança. No grego, a palavra seria aletheia. Ok? No grego seria aletheia com o mesmo significado, é claro. Mas cabe aqui dizer, meus amados, que hoje em dia a mentira, ela se tornou algo até como que natural para algumas pessoas. Entendam bem, para algumas pessoas, hein? Não para todos. Há algumas pessoas que acabam que nem percebem ou nem se importam quando mentem. Nem tão pouco também quando recepcionam a mentira, quando contam a mentira, ela às vezes sabe que é mentira, mas não está preocupada com isso. O que nós precisamos aqui entender nesse sentido que eu trouxe para os irmãos é que há necessidade sim de se viver em integridade. Nós precisamos rejeitar sim o hábito de mentir em nós e precisamos rejeitar também a aceitação da mentira quando vem de outro. Nós precisamos abraçar a honestidade, abraçar de fato a honestidade e a verdade que nos é apresentada através de Cristo. E como é que nós podemos fazer isso, meus irmãos? É pedindo perdão todas as vezes que nós errarmos, é nos arrependendo de verdade, porque a mentira, meus irmãos, nós precisamos aprender isso, a mentira, ela não é perdoada pelo remorso, ou remorso quer dizer medo da consequência, vamos dizer assim, então ela não é perdoada dessa forma, é necessário arrependimento verdadeiro. Por onde? Através de quê? Através do caráter forjado em nós pelo Espírito Santo, pela nossa fé, pelo nosso convívio com a verdade que é Jesus Cristo. E se possível, meus amados, se possível, confesse suas falhas ou mentiras a quem foi vítima desta mentira. Deus conhece os corações e Ele sabe as intenções por trás de cada mentira. E Ele pode, sim, perdoar. Tanto aquela proferida para evitar um mal maior, quanto a malignamente proferida. Viram bem o que eu falei? Tanto uma quanto a outra, para cair nas especulações que são feitas aí pelo mundo e trazer para vocês o entendimento disso. Então ele pode sim perdoar qualquer uma delas. Tanto uma pequena mentira como uma grande mentira. Eu fui para onde a gente muitas vezes debate também, até em cultos aí, mas tem a mentirinha, não tem? Tem a mentirona, não tem nada? Acabou também. Tanto a pequena como a grande mentira. Nós sabemos disso, ele pode perdoar. Agora, lembre-se sempre, é preciso o arrependimento. Amados, a mentira para nós cristãos deve ser sempre considerada errada e reprovável. Errada e reprovável sempre, independente do tamanho
e das questões que envolvem ela. Nossos valores devem sempre estar alinhados aos princípios bíblicos, ou seja, viver em e na verdade. A mentira, no dito popular aí, tem pernas curtas, né? É o que fala o dito popular, é desta maneira. Mas até ela ser descoberta, com certeza, os estragos que ela causou podem ser reparados. Estragos irreparáveis. Na verdade, podem ser estragos irreparáveis. E com certeza as consequências são tanto para o autor da mentira como para a vítima desta mentira. Amados, entendam que nós devemos ser tementes a Deus. E isto para alguns pode significar medo. Esse temente a Deus aí pode significar para alguns aí medo. Mas neste contexto não é medo, e sim reverência, entendo isso. Ou seja, é o princípio da sabedoria de fato. Isto quer dizer que nós devemos temer pecar contra o Espírito Santo e não ter medo do Espírito Santo. Infelizmente, hoje há dois extremos. Alguns estão entre nós por medo de irem para o inferno. E o medo, este é o medo de Deus, meus amados. Eles têm medo de Deus e estão ali temendo ir para o inferno. Por outro lado, existem também os completamente irreverentes, sem qualquer temor ou medo. Eles estão entre nós ali para ter um convívio social, simplesmente para estar junto. Entre outras coisas que nós poderíamos prolongar esse assunto muito aqui. Né? É desta maneira. Entenda, meus amados, que o cristão equilibrado, ele não tem medo de Deus. Nem tampouco tem medo do inferno. E também não é irreverente, não está ali para um convívio social. Ele está ali porque ele se reconhece cristão, ele se achou no relacionamento com Cristo, se entregou e busca este relacionamento em espírito e em verdade. E ele já tem e já vive a vida eterna aqui e agora, porque ele ouve a palavra de Deus e ele crê nela, ele convive e vive esta palavra de Deus. E assim, eles o adoram em total reverência. Eu quero me pôr nesta posição e quero que você seja também colocado nesta posição. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele vai cuidar de você da mesma maneira que ele cuida de mim e que cuida de muitos de nós que aqui estamos. É desta maneira, meus amados. Então nós precisamos adorá-lo com total reverência, sabe? Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus justo, ele é um Deus amoroso. E com isso aprendido, meus amados, isso explicado para todos nós, nós assim nos tornamos muito mais fortes nesta relação com Deus. Se vocês tiverem a oportunidade, eu acredito que vocês tenham, leiam em casa Efésios 4, de 11 a 13, que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Mas leiam e pensem a respeito, esclareçam esse texto para vocês. Qualquer dúvida me perguntem. Efésios também 6, de 10 ao 12. Leiam também esse texto, qualquer dúvida me perguntem. Nós temos também o texto de Tiago 4, 7 e 8, que ele diz que se nós nos sujeitarmos a Deus, com certeza nós vamos resistir ao diabo e assim o diabo fugirá de nós. Tiago 4, 7 e 8. Olha que maravilha, não é verdade? Então nós temos que nos sujeitar verdadeiramente a Deus, viver verdadeiramente a sua palavra em espírito e em verdade, buscá-lo cada vez mais, buscar ter mais intimidade com Deus, meus amados. Resistam, sejam firmes e verdadeiros em suas palavras. Nós precisamos conhecer a verdade e viver esta verdade. E isto nos liberta de toda a força do mal. Amém? Que Deus abençoe. Semana que vem nós estaremos aí novamente para mais uma aula com os irmãos. Deus abençoe a todos.